Olá, queridos, graça e paz. Amados, hoje, dia 21 de janeiro, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a Sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no livro dos Salmos, Salmo 118, versículo de número 27, a sua primeira parte. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Amados, são muitos os textos na Bíblia que apontam para Deus, dizendo que o Senhor é Deus. Em outros momentos, essa expressão fica invertida. Deus é Senhor. O que o salmista está declarando, queridos, é que Deus, na sua essência, é Senhor. E que o Senhor, na sua essência, é Deus. Portanto, o Senhor é Deus. Uma referência ao Deus eterno, por exemplo, como diz o salmista no Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Deus eterno. Ou como diz o escritor do livro de Gênesis, no capítulo 1, começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criador e sustentador de todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz que Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, portanto, que o Senhor é Deus, Criador, Deus eterno, Deus que nos ama. Esse é o nosso Deus, na sua essência, Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente. Portanto, o Senhor é Deus, referindo-se a Deus na sua plenitude. Mas o salmista diz mais, que esse Deus pleno, esse Deus soberano, ele é a nossa luz. Sim, amados, João, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Também, queridos, Tiago refere-se a Deus como luz, dizendo, conforme está escrito na sua carta, no capítulo 1, no versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é chamado por Tiago de Pai das luzes. Sim, amados, a Bíblia diz que Jesus é Deus. E conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Portanto, queridos, Jesus é a nossa luz. É Deus presente no nosso viver, iluminando as nossas mentes, iluminando o nosso coração, para entendermos que, de fato, Deus é Senhor de todas as coisas e que Deus é a nossa luz. Que Ele continue falando profundamente ao nosso coração. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Deus.
Tu és a nossa luz. Nós te louvamos, porque cremos no Senhor, cremos que temos a luz do Senhor na nossa vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, por quem nós oramos. Amém.